Continuando agora com o nosso curso de HTML gratuito aqui no YouTube, a gente vai falar agora sobre ID, classes e sobre a tag style. Novamente, a gente não vai aprofundar muito nessas coisas ainda, mas já vai ser um próximo passo para você entender o que a gente está fazendo e como que a gente vai, no final disso tudo, conseguir montar um site muito bonito. Você vai conseguir publicar esse site e mostrar para todo mundo. Sempre lembrando, o link da playlist completa e gratuita está na descrição de todos os vídeos, tá? Inclusive, eu vou tentar também colocar um link para a aula anterior, quando tiver, e para a aula posterior, quando tiver também. Então vamos lá, bora pro vídeo entender ID, classe e a tag style. Em HTML eu posso ter atributos, no caso que são atributos que têm algum valor, ou eu posso ter alguns tipos de atributos que não têm valor também. E aí o navegador coloca um valor booleano, no caso true, né, verdadeiro, para aquele atributo que não tem algum valor. A gente vai ver alguns atributos posteriormente, então não se preocupe com isso agora. Mas o que eu quero que você entenda é que eu tenho a tag, e aí dentro da tag aqui, ó, na abertura dela, eu posso colocar alguns atributos. Os mais famosos deles são ID, no caso, por exemplo, na tag, esse negócio do VS Code aqui fica trabalhando. Na tag, qualquer uma dessas tags, eu posso colocar um ID, que seria um identificador dessa tag, e esse ID precisa ter um valor. Quando eu for colocar o valor, eu vou colocar esses valores entre aspas. Apesar de que você pode colocar valores fora de aspas, é recomendável que você utilize aspas, e aí, como eu estou seguindo aqui no Visual Studio Code, aspas duplas, beleza? Nesse caso especificamente. Esse identificador aqui, dessa tag H1, ele é um identificador que vai ser único na página. Eu não vou poder ter outra tag HTML com o mesmo identificador. Então, se eu falar que isso aqui é vou chamar de heading aqui. Se eu falar que isso aqui é uma heading, eu não posso criar outra tag dessa maneira aqui, ó. Deixa eu tentar copiar isso aqui e colar. Eu não posso fazer isso aqui que eu fiz aqui agora, porque agora eu fiquei com dois IDs iguais na mesma página. Se eu precisar fazer isso, se você quiser formatar o seu documento, Ctrl Shift I, ele formata aqui o seu documento, deixa mais bonitinho. Mas voltando aqui, se eu quiser ter dois identificadores na página, esses identificadores têm de ser diferentes. Então, por exemplo, heading 1, vou colocar ficou em inglês e português, vou colocar cabecalho, traço 1, beleza? Então esse é um ID, um identificador, e aqui o outro cabeçalho 2, beleza? Então basicamente isso. E uma outra coisa interessante que você pode se perguntar, esse padrão aqui é um padrão que eu sigo, é um padrão que eu criei, como é que é desse traço aqui? Esse é um padrão muito comum na internet quando você vê IDs e classes de elementos no HTML, beleza? Colocar um traço aqui, mas na verdade você pode colocar assim, cabeçalho 1, como você preferir. Beleza? Eu vou seguir esse padrão sempre de quebrar os espaços, eu não vou colocar acento nem nada, apesar de poder, mas eu vou colocar as letras, só um traço e outra letra. Então, ao invés de escrever cabeçalho, eu vou escrever cabecalho. Se eu fosse escrever atenção, eu iria escrever tencão, entendeu? Sem o acento. E aí um traço, e quando são palavras compostas. Se for uma palavra única, você pode deixar só a palavra aqui. Se fosse só cabeçalho, poderia ser só cabeçalho. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Uma outra coisa também, uma outra tag, um outro atributo, né, na verdade, que é muito famoso, que você vai ver muito no HTML, são classes. Então, as classes também são identificadores de elementos. Só que diferente do ID, aqui no caso, as classes podem se repetir. Então, eu posso ter 10 elementos com a mesma classe. Inclusive, eu posso ter um elemento com mais de uma classe. Por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, class. Aí, quando eu for colocar classe, eu vou escrever class, no caso, igual, e daí eu vou colocar o valor da classe para identificar esse cabeçalho aqui. Então, por exemplo, suponha que eu tenha vários cabeçalhos que tem que ter o fundo vermelho, por exemplo. Então, eu vou colocar fundo vermelho. Então, no outro cabeçalho, eu posso também colocar. Então, eu coloco aqui, ó, esse outro cabeçalho também vai ter fundo vermelho, beleza? Apesar do ID ter de ser único na página, só um ID para qualquer elemento, não posso repetir esse ID,
As classes eu posso. Inclusive, como eu te falei, eu posso colocar mais de uma classe. Suponha que esse primeiro cabeçalho tem o fundo vermelho e eu vou colocar que ele tem um identificador também. Suponha que ele tem uma borda esquerda, beleza? Então eu posso, deixa eu aumentar aqui a tela para você ver. Então eu posso no HTML colocar novamente um único identificador, sempre um único identificador, e que ele seja único na página, mas a classe eu também é um identificador, só que no caso da classe eu posso repetir ela em vários elementos e eu posso colocar mais de uma classe se eu quiser para um elemento aqui, beleza? E aí você pode se perguntar, para que eu vou utilizar esse identificador? Esse identificador vai ser muito importante quando você for utilizar CSS e quando você for utilizar JavaScript também. Então você pode selecionar o elemento pelo identificador de ID ou pelo identificador de classe e daí fazer alguma coisa com aquele elemento. Por exemplo, tem uma outra tag também, que ela vem aqui geralmente dentro da head aqui, que chama style. Essa tag style é na onde a gente coloca o nosso CSS dentro do HTML. Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, uma tag style, caso, e ela vai ser fechada, né? Ela tem corpo. E aqui dentro eu posso utilizar o identificador aqui do elemento para eu buscar esse elemento na página e fazer alguma coisa com ele. A gente não vai ver CSS especificamente nessa seção, só que era esse ponto que eu queria chegar. A gente precisa de CSS para fazer alguma coisa, porque senão a gente vai ficar só martelando HTML e não faz nada. Então eu vou te trazer um básico de CSS, mas eu quero separar uma seção específica para falar de um CSS um pouco mais avançado, beleza? Então aqui nessa seção a gente vai ter que ver um pouquinho de CSS para fazer alguma coisa simples ali na página. Beleza? Então aqui dentro dessa tag style, posso colocar um estilo. E aí você vê que eu tenho dois cabeçalhos com o mesmo texto, o texto não importa, mas os atributos aqui de ID têm de ser diferentes. E aí a classe pode ser igual. E aí por que eu te falei que eu preciso de um identificador para fazer alguma coisa? Deixa eu fechar essas coisas todas aqui. Eu preciso de um identificador para fazer alguma coisa com um elemento. Suponha que eu queira falar que H1, essa tag H1 aqui, ela precisa ter um fundo vermelho. E aí eu não vou utilizar nem ID e nem classe. Eu quero a tag H1. Como é que eu faço para selecionar H1 no CSS aqui? Um seletor CSS. Simples. Eu coloco H1, beleza? Então é basicamente isso aqui que eu preciso para selecionar o meu elemento. E aí quando eu for especificar no CSS qual que é o estilo desses H1s aqui, no caso, eu coloco um espacinho e coloco chaves aqui dentro. E aqui dentro dessas chaves eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser do CSS, beleza? Então, style, a gente está falando de CSS, tá? Então, aqui dentro, aqui, ó, é como se fosse, entre aspas, uma outra linguagem que a gente vai ver posteriormente. Então, aqui, ó, por exemplo, suponha que eu queira que H1, toda tag H1, tenha o fundo vermelho, background red, beleza? E aí, ó, selecionando aqui, isso aqui, ó, que você tá vendo aqui, essa corzinha aqui, eu acho que é uma extensão que eu tenho no meu Visual Studio Code, eu não tenho certeza. Eu não sei se isso vai aparecer para você aí, beleza? Mas é só você escrever background, red. E aí você vê que todos os cabeçalhos H1 da minha página tem o fundo vermelho. Beleza? E aí, como eu selecionei somente a tag H1, ó, no caso somente H1, se eu colocar um P aqui, por exemplo, parágrafo, colocar um texto qualquer, você vai ver que isso não afeta o meu parágrafo. Deixa eu dar um zoom aqui para você, ó. Isso não afeta o meu parágrafo, porque, como eu te falei, a gente precisa saber em qual elemento a gente vai aplicar o nosso estilo ou também qual elemento a gente vai selecionar com o JavaScript para fazer determinada coisa na página. Então, isso aqui, quando eu seleciono por nome de tag, eu seleciono todas as tags daquele nome. O CSS também tem uma coisa que chama especificidade. Pode ser que algum estilo sobrescreva o estilo que você escreveu aqui. Por exemplo, se eu tivesse outra regra aqui de CSS, com o mesmo seletor H1, falando que o background aqui é azul, aqui eu tenho a mesma especificidade, a gente vai ver isso posteriormente. Aqui eu tenho a mesma especificidade, que é a força que esse seletor que tem, no caso, na página. Só que, como eu tenho a mesma especialidade, o que prevalece é o que vem depois. Então, o que o navegador vê por último é esse que vai ser aplicado. Então, esse aqui foi aplicado, só que esse aqui sobrescreveu esse, beleza? Então, basicamente isso. Agora, suponha que eu queira que o meu parágrafo
tem o fundo azul. Então agora eu posso mudar esse aqui, P. E aí você vê que o meu título voltou para ter fundo vermelho e o meu parágrafo agora tem fundo azul, beleza? Então é para isso que a gente utiliza os seletores. Mas e o ID? Como é que eu faço para selecionar o ID? Então, presta bem atenção nisso aqui. Quando eu escrevo ID igual a isso daqui, se eu quiser, por exemplo, selecionar esse ID por CSS, eu posso. Por exemplo, suponha que eu queira que o elemento que é identificado com o cabeçalho 2, vamos pegar, cabeçalho 2 tenha um fundo roxo. Eu posso pegar esse identificador aqui, copiar ele aqui, e aqui no CSS, ó, eu posso vir aqui, e aí quando eu for especificar um ID, eu vou colocar uma cerquilha aqui no caso, beleza? Cerquilha e o nome do seletor que eu estou utilizando, que no caso é esse nome desse identificador aqui. Então, ID aqui no atributo HTML e aqui uma cerquilha no CSS, beleza? E daí se eu falar que ele vai ter um background roxo, que vai ser purple, ele vai ter o cabeçalho roxo. Você vê o porquê que é importante você ter um ID num elemento aqui no caso, para se você precisar selecionar ele. Nem sempre você vai precisar, então nem sempre você precisa. Porque imagina que uma página HTML, se você pega aqui o Google, que eu já te mostrei anteriormente, você vai ver que existem milhares de tags. Aqui é Ctrl U, você vê um elemento. Isso aqui é JavaScript. Mas se você observar, não vai dar pra gente ver aqui, ó, porque tá tudo minificado aqui no caso. Mas se você conseguisse ver as tags aqui no caso, você iria ver que tem muitas tags. Quanto maior, mais elementos na página tem muitos elementos na página, muitos HTMLs dentro da página. Agora que começou o HTML aqui, ó. Então você vai ver que tem muita coisa aqui dentro da página e você não precisa especificamente colocar um ID em cada um desses elementos. Às vezes você vai colocar uma classe, por exemplo, em várias coisas, ou às vezes você nem vai colocar nada. Às vezes você quer colocar um texto em bold, né, negrito. Se eu pegasse aqui, ó, esse qualquer e quero colocar em bold, eu utilizo a tag B. A tag B tem corpo, então eu preciso fechar ela na onde ela termina. Então, o qualquer aqui, ó, ficou em negrito, bold no caso, não tem nenhum identificador especificamente para ela. E eu poderia também selecionar todas as tags B. É muito comum a gente fazer isso. Eu quero que todos os links do site tenham a cor, sei lá, rosa. Você vai selecionar a tag de link especificamente para que todas elas tenham a cor que você quer especificamente, beleza? Como nesse caso aqui, eu estou selecionando diretamente a tag. E aqui eu estou selecionando diretamente um elemento em específico, beleza? Mas aí você me fala assim, eu quero selecionar todos os elementos que tem a classe fundo vermelho. Então, esse tipo de seletor de classe é a mesma coisa do nome aqui do elemento, que é o nome da tag aqui. Só que nesse caso especificamente, se eu quiser colocar fundo vermelho em todo mundo que tem a classe fundo vermelho, eu preciso falar assim, ó, ponto e o nome da classe que eu quero. E daí aqui vem o corpo. Então aqui, ó, eu tenho uma classe, e aí eu coloco a classe aqui dessa maneira aqui, ó, class igual a, e aí o nome da classe, e aí um espaço, se eu tiver mais de uma classe, outra classe, beleza? Então, tudo separado por espaço se eu tiver mais de uma classe no elemento. E daí eu posso colocar o que eu quiser aqui. Só que aqui, nesse caso, eu vou cair num problema de especificidade que a gente vai falar posteriormente. Mas aqui, ó, vou colocar um background, vou colocar só background, que é um atalho para background color aqui, ó. Vou colocar só um background head, e você vai ver que, mesmo eu colocando uma classe aqui depois de um ID, ele não aplicou aqui o fundo nesse elemento aqui, ó. Porque o ID é tão forte que ele é não é o mais, mas um dos elementos que tem maior especificidade no CSS. Então, se você utilizar um ID, para você sobrescrever esse ID é muito difícil, somente com outro ID. Então, eu só conseguiria colocar fundo vermelho aqui se eu utilizasse um outro ID, ou então se eu utilizasse o que não é nada recomendável, mas eu posso utilizar uma coisa falando que isso aqui é muito importante e precisa ser aplicado. Aí ele vai ter o fundo vermelho ali. Só que, novamente, isso aqui não é nada recomendável que você faça, porque você vai estar forçando o navegador a aplicar um estilo que você quer. Beleza? Então, sempre prefira, primeiramente, optar pelas classes quando você sabe que você quer selecionar vários elementos na página, né? Às vezes você quer selecionar vários elementos, opte pela classe aqui no caso.
ao invés de colocar estilos em ID, porque se você pôr estilos em ID, vai ser difícil depois sobrescrever para baixo aqui, beleza? Mas como a gente está falando de HTML, o que eu queria te mostrar era simplesmente o atributo de ID, que é um ID específico para um elemento da página, um único elemento da página, e as classes que são para vários elementos. Então todas que têm essa classe fundo vermelho vão ter o fundo vermelho aqui. Eu vou tirar isso aqui, ó, do ID, para a gente ver aqui, ó, que eu vou colocar agora brown, por exemplo, marrom, e aí a gente vai ver que todos os títulos que tem a classe fundo vermelho, que deveria chamar fundo marrom, tem agora o fundo marrom, beleza? E eu posso fazer com qualquer elemento, por exemplo, se eu quisesse ter a tag B aqui, que tivesse uma classe igual a bold, por exemplo, todo mundo agora que eu quiser que tiver a classe bold e que eu colocar um elemento, um estilo qualquer aqui, ó, por exemplo, color, vou colocar color pink, por exemplo, rosa. Todo mundo que tiver essa classe vai ficar pink, vai ficar rosa dessa maneira aqui, beleza? Então, se eu, por exemplo, duplicasse esse parágrafo aqui várias vezes, ó, duplicar ele aqui, vou copiar e colar várias vezes, ó, 5 vezes, todo mundo que tem a classe bold vai ter o estilo aqui rosa. Se eu vier aqui e falar que eu quero vou colocar aqui red já foi, né? Purple já foi, yellow. Vai aparecer todo mundo em yellow aqui, beleza? Então é para isso que a gente utiliza. A gente pode selecionar no CSS com classe, com ID, somente se for um elemento muito específico você seleciona com ID, mas no mais você seleciona com classes. E a gente também pode selecionar com classes, né? Que eu já falei anteriormente. Mas a gente vai ver CSS posteriormente. O que eu estou te explicando aqui são só os elementos, porque em alguns casos, quando a gente, por exemplo, utilizar um label de um input, por exemplo, que a gente ainda vai ver, a gente vai precisar de um ID. Não da classe, mas já que eu estava falando de seletores aqui, eu quis te trazer ID e classe aqui, os atributos que podem ir em qualquer um dos elementos que você quiser, beleza? Se eu quisesse nos parágrafos, no negrito aqui, que é o bold, nos headings, em qualquer elemento que você quiser, você pode colocar ID e classe, beleza? Eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!